Bom dia, professores. Estamos começando mais uma formação de recuperação e aprofundamento. Agora estamos na transmissão específica de série ano. Este é o canal do 7º ano, né? E eu sou a professora Graziela Alvarenga, sou técnica de formação da EFAP e vou estar acompanhando a formação de hoje. E quem vai dar a formação é a professora Mirna, que é PCNP de Matemática. Bom dia, professora Mirna. Boa formação a todos. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para realizar essa transmissão do 7º ano, tá? E aqui hoje nós vamos falar da SA2 e trazemos de novo algumas metodologias ativas, como a professora Rosana apresentou aí, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhando com vocês o nosso material, né, de apresentação. Então, nesse começo, né, a gente sempre mostra para vocês o link, né, de acesso do material Aprender Sempre, volume 3. E nesse link vocês não tem só o material Aprender Sempre, né, tem todos os materiais da SEDUC que nos ajudam, né, a proporcionar a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a gente sempre começa aí falando dos objetivos da transmissão de hoje, né, que são refletir sobre o momento de desdobramento da TPC na unidade escolar, né, a gente sempre comenta sobre essa sugestão, né, para vocês realizarem a discussão lá na escola de vocês. Analisar e refletir sobre o trabalho com as habilidades essenciais e as atividades propostas para a SA2, volume 3, material Aprender Sempre, né? A gente está falando da SA2, a gente falou da SA1 lá no dia 15 de julho, e aqui a gente já está trazendo as contribuições da SA2 para vocês, né? Eu acho interessante que é o momento da transmissão, acho que é um momento já propício aí para vocês estudarem, né, para vocês refletirem sobre essa próxima, né, aprendizagem que será oferecida aos estudantes de vocês, tá? Revisitar alguns dos elementos da formação de etapa, a gente comenta aqui um pouquinho, com sugestões para o planejamento do trabalho ativo em sala de aula, com vistas, né, a esses pontos aqui, né, que é a organização, aos processos, às sistematizações e ao colaborativismo. Aqui a gente traz, né, uma sugestão para orientar para vocês daquilo da teoria que a gente fala das metodologias ativas, mas como que a gente coloca isso em prática. Então, a gente traz aquele roteiro lá no final da transmissão com uma sugestão para apoiar o trabalho de vocês. Então, nosso momento das agendas, né? Esse primeiro momento é aquela proposta da reflexão sobre a atividade de planejamento para a TPC, né? Com a sugestão de roteiro. O segundo momento, aquele momento de estudo, de reflexão sobre o material Aprender Sempre, integração das habilidades essenciais do material Aprender Sempre, da SA2, volume 3, e das atividades propostas, né? Em especial, na transmissão de hoje, eu vou comentar com vocês das aulas 7 e 8 da SA2. E o terceiro momento é a apresentação de sugestão de roteiro de planejamento para a prática do trabalho ativo. Então, vocês tiveram aí os 45 minutos com a professora Rosana, na transmissão de etapa, que ela traz as considerações mais teóricas, né, daquilo que será abordado. Aqui na transmissão especial que eu faço é do 7º ano, que a gente comenta das habilidades essenciais e também a gente traz uma sugestão prática do trabalho ativo. E logo após essa transmissão é um momento muito importante, que é o desdobramento na escola. É o momento que vocês aí na escola, né, pensando aí na realidade de vocês, nas peculiaridades de vocês, no planejamento das atividades das aprendizagens
que serão oferecidas aos estudantes, né? Pensando aí naquele cenário de escola que nós temos hoje, né? Com os alunos, uma parte no presencial, uma parte no remoto, né? Tem estudantes que ainda só estão no remoto. Então, é o tempo de vocês planejarem de como que a aprendizagem vai acontecer, né? Pensando aí na priorização das habilidades. Né, que essas habilidades essenciais são para isso, são para a gente pensar aquilo que é importante, né, que o estudante aprenda nesse contexto de pandemia que nós estamos vivenciando. Então, a sugestão de roteiro para a TPC que vocês já estão acostumados, e mais uma vez nós trazemos aqui na transmissão, porque é aquilo que eu sempre comento, aquilo que a gente olha sempre, a gente sempre tem um novo olhar, a gente sempre tem um novo pensamento, algo que às vezes a gente não compreendia, de repente dá um estalo, né? Então, essa sugestão de roteiro também é para isso. Analisar e refletir sobre a sequência de atividades da SA2, volume 3 do material Aprender Sempre, né? Sempre pensando aí nas habilidades essenciais que nós temos, né? E fazer as reflexões sobre a teoria ali, né, sobre os conceitos matemáticos que estão envolvidos e pensando naquele caminho da aprendizagem, né, de como transformamos essas habilidades, né, de que maneira que nós oferecemos para que haja, né, o engajamento dos estudantes quanto à aprendizagem da matemática, né, para a gente mostrar para os estudantes que eles são capazes de aprender a matemática. A gente sabe dos desafios que nós temos no ensino e da aprendizagem da matemática. Então, esse momentinho nosso é um momento de estudo, de reflexões, de análise, que eu acho que o trabalho do professor sempre está envolvido nesses aspectos, né? Da gente pensar naquilo que a gente vai ensinar e de que maneira, da melhor maneira que a gente consegue fazer isso. Então, pensando nisso, a segunda sugestão é construir um plano de ação capaz de proporcionar o desenvolvimento das habilidades essenciais por meio de alternativas metodológicas eficazes, né? E essas alternativas é o que a gente vem trazendo, né, nessas discussões das transmissões do programa de recuperação e aprofundamento, né? A gente falou lá da resolução de problemas, a gente falou da proposta dos pequenos grupos, né? Então, nesse terceiro bimestre, nós estamos falando das metodologias ativas, então são alternativas metodológicas a vocês, né? Levando em consideração o processo de formação para o estudante. E aqui a gente está priorizando esses aspectos do estudante, argumentativo e colaborativista, por meio de métodos ativos, né? A palavra colaborativo, ela vai estar muito presente agora no terceiro bimestre, né, nessas transmissões que nós estamos fazendo, né, e a gente percebe como que essa palavra, né, questão da colaboração, né, do colaborativo, como que eu me torno, né, e como que a gente prepara os estudantes, como a gente desenvolve essa habilidade nos estudantes para ser um colaborador da aprendizagem ali no meio que eles estão. Né? E esse plano de ação, a gente sempre tem aquele movimento, né, de pensar naquela habilidade que será desenvolvida, mas pensando, né, ali de todos os aspectos das aprendizagens que meu estudante necessita para conseguir acompanhar essa habilidade, né? E de que maneira que eu vou oferecer tudo isso, pensando naqueles que necessitam de mais atenção, que precisam de mais apoio, que precisam de mais mediação e sempre que precisam mais dos nossos incentivos. Né? Definir parâmetros que sirvam de referência, né, para que vocês consigam verificar se os objetivos estipulados para as aulas foram alcançados, né? E esses parâmetros sempre são, né, naquilo que a gente reflete, daquilo que foi desenvolvido, né? Como que foi o desenrolar das atividades, como que foi o engajamento dos estudantes, né, quanto às suas aprendizagens, né, e sempre aí pensando que esses parâmetros nos sirvam para preparar, né, para planejar as próximas ações de vocês, né, então essa sugestão aí de roteiro, né, e nessa sugestão de roteiro a gente sempre tem que pensar aí nas habilidades essenciais que nós temos, essas aqui
da SA2, tá? Então, a gente tem a F06MA13, né? Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer o uso da regra de 3, né? Do algoritmo que a gente tem da regra de 3, utilizando estratégias pessoais, que foi um pouco que eu comentei lá na SA1 com vocês, cálculo mental e calculadora em contexto de educação financeira, entre outros, né? Pensar aí na calculadora como algo que favorece, como uma ferramenta, né, que favorece a aprendizagem dos estudantes. E na educação financeira, acho que os estudantes, eles gostam, né, quando é comentado sobre educação financeira, né, quando a gente trata ali nas questões, nas situações problema sobre o dinheiro, né, sobre finanças, né, sobre descontos, né, como aquilo que eu já comentei com vocês, que tinha uma aluna que sempre me falava, professora, por que você não pode dar o exemplo tudo em dinheiro? Eu falava, tem coisas que a gente pode associar ao dinheiro da matemática, mas tem coisas que não. E ela me dizia, porque se for com dinheiro eu entendo tudo, né? É interessante esses comentários dos nossos estudantes na sala de aula, e agora eu sei que nós temos mais estudantes no momento presencial, da gente perceber dessas falas deles, né, do interesse que eles trazem da matemática, isso daí foi algo de interesse, né, dessa minha estudante, e dessas trocas, né, que acho que a aprendizagem, né, sem a presença, né, física e essa mediação constante, isso daí favorece muito. E a EF07MA02, resolver elaborar situações e problemas que envolvam porcentagem, como os que lidam com acréscimo e decréscimo simples, né? Utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora no contexto de educação financeira, entre outros. E nosso objeto de conhecimento é o cálculo de porcentagens, né? Então, a gente pensa que a aprendizagem ela vai acontecer no desenvolvimento das habilidades, e objeto de conhecimento faz parte da habilidade, né? A gente não pensa mais só no conteúdo, né, no objeto de conhecimento. A gente pensa assim, eles vão aprender agora cálculo e porcentagens, então como que eu vou fazer isso? Então é pela habilidade. Eles vão resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens. Então, nós temos aqui os temas das aulas para a gente entender esse percurso da aprendizagem, de como eu tenho as habilidades, de como isso vai acontecendo pelos temas. Então, resolver situações e problemas do cotidiano usando porcentagem, elaborar problemas de porcentagem, eu vou comentar um pouquinho sobre essa habilidade sobre elaborar problemas, resolver problemas com a ideia de acréscimo e decréscimo de porcentagem, elaborar situações e problemas que envolvam porcentagem com a ideia de acréscimo ou decréscimo. Então, nas aulas 1 e 2, nós temos, né? Resolver problemas de porcentagem com base na ideia de proporcionalidade, né? Usando estratégias pessoais e cálculo mental, e porcentagem utilizando calculadoras, né? Pensando aí que a gente tem algo da habilidade que não é para usar a regra de 3, porque tudo eles nos perguntam, né? Os estudantes, eles nos falam, professor, é para usar a regra de 3? Professor, é para usar a regra de 3, né? E até eu, quando eu fui resolver essas atividades das aulas 1 e 2, eu me coloquei nesse processo de como que eu vou resolver aí sem usar a regra de 3, e como que eu posso utilizar a proporcionalidade, a ideia central, né, da proporcionalidade para desenvolver as atividades, né? Isso é um processo, né, que nós como professores, né, nós somos submetidos a um processo, né, de ensino, né, de aprendizagem, e agora a gente tem uns outros processos aí, né, envolvendo as habilidades, envolvendo situações que nós não sabemos às vezes como desenvolver, mas às vezes a gente tentando, né, a gente superando um pouquinho disso daí, a gente consegue, né, e priorizando o que está na habilidade. Então, se a habilidade está falando que eu vou usar a calculadora, como que a gente transforma isso a nosso favor? E como que o estudante vai compreender que a calculadora é um instrumento que não é para ele tirar vantagem, que às vezes eles pensam isso, mas como um auxílio da aprendizagem, né?
Nas aulas 3 e 4, elaborar problemas de porcentagem. Então, eles vão elaborar problemas, né, em todos aqueles objetivos ali das aulas 1 e 2, né, com base na ideia de proporcionalidade, utilizando estratégias pessoais e cálculo mental e utilizando calculadora. Eles vão elaborar problemas nesses 3 objetivos daí. E nas aulas 5 e 6, nós temos que resolver problemas com a ideia de acréscimo e decréscimo de porcentagem, o que representa, né, esse acréscimo para o estudante, né, ali na situação de aprendizagem, e o decréscimo de porcentagem, né? E primeiramente, né, eu estou comentando de tudo isso daí, né, como que ele se apropriou da porcentagem, como que ele vê a representação, como que ele entende o significado disso, e às vezes a gente pode explorar o significado dessa palavra, daquilo que está lá. Era algo que eu costumava fazer em sala de aula, de tentar mostrar para os estudantes. Então, estou falando, ó, porcentagem, né, são todas essas estratégias que nós desenvolvemos em sala de aula e com a nossa experiência profissional, são todos esses elementos, né, que a gente propõe ali para os estudantes, né, e a gente faz aquela mediação com eles, é disso daí que nós vamos proporcionando em nossas aulas, questão do significado, né, da apropriação desses símbolos que nós temos da matemática, da linguagem, né, específica da matemática também que nós temos. Então, a gente tem ali várias, né, várias coisas, né, eu posso falar assim, para ser discutida em aula, mas é disso tudo que a gente leva, é isso daí que vai desenvolvendo a aprendizagem deles, né? É disso daí que a gente vai também construindo sentido para eles, né, de como que eles vão se apropriando de tudo isso. Nas aulas 7 e 8, nós temos elaborar situações problemas que envolvam a porcentagem com a ideia de acréscimo ou decréscimo, que é um pouco que eu vou comentar agora, tá? Então, nessas aulas, né, a gente tem a habilidade que é elaborar situações problemas, algo que eu acho que nós não estávamos muito acostumados, mas para os estudantes elaborar problema, ele precisa de ter um exemplo, ele precisa de ter uma ideia inicial para que ele consiga entender isso, tá? Então, aqui no próprio material Aprender Sempre já vem com essas observações, né? Então, estudantes, a lista de atividades a seguir tem o objetivo de que vocês possam elaborar situações problema sobre porcentagem. Tentem recriar pelo que vocês já viram em outras atividades, ou mesmo situações de vida que vocês já vivenciaram. Acho que isso é bem bacana. Sejam criativos e elaborem as atividades conforme as orientações. Então, a gente tem essa primeira, ó, elabore uma situação problema que seja possível inserir um objeto, e aí ele que vai escolher, que tenha sofrido um acréscimo em seu valor atual, tá? E aí, o estudante que vai resolver essa situação problema, tá? Na atividade 2, nós temos ali, observe as situações problemas a seguir, né? E depois disso daí, eles que vão ter que elaborar. A criação de coelho de Marcos, que antes tinha 5 coelhos, passou em pouco tempo a ser de 13. A coleção de perfume de Aline, que antes era de 4 perfumes, passou a ser de 12. E o restaurante de Emanuel atendia cerca de 50 pessoas por dia. Depois da reforma do restaurante, ele passou a atender 120 pessoas por dia. E aí a gente vai entendendo nesse processo todo, né, que aí o estudante ele vai ter duas habilidades importantíssimas aí para elaborar, né? E o elaborar, se a gente for lembrar daquela taxonomia de Bloom, ela é uma habilidade, né, bem complexa, né? Ela é uma das habilidades ali que é o que nós desejamos que os nossos estudantes alcancem, né? Por quê? Porque ele vai ter que entender, né, o que está sendo pedido, ele vai ter que entender o que está ali, né? E disso daí ele que vai elaborar uma situação problema, né? E aí eu acho bem válido, né, a gente mostrar para os estudantes que eles são capazes, incentivá-los, né? Mesmo que seja algo, numa primeira vez que eles realizam isso, seja algo bem simples, mas que eles pensem, né, nas possibilidades disso se complexar.
e mais do que isso, que eles gostem desse momento, né, de elaborar. Falar, olha, você que vai elaborar, né, você que vai criar essa situação problema, pensando aí que ele também vai ter que pensar na resolução disso. Então, acho que essa habilidade de elaborar, ela é bem complexa, né, ela aciona vários esquemas cognitivos e ela é muito propícia para a gente pensar aí na aprendizagem dos estudantes, tá? Então, essa aqui a gente também tem, considera a situação problema a seguir. Essa daqui é bem mais complexa, né? O número de vendas de pães de uma panificadora, antes do fechamento de uma indústria próxima a ela, era de 1.000 pães por dia. Após o fechamento dessa indústria, passou a ser de 400 pães por dia, né? Então, ele elabora uma situação problema em que o decréscimo percentual das vendas de certo produto seja igual ao do exemplo apresentado. Então, ele vai ter que entender, né, para elaborar o problema, tá? Elabora uma situação problema e determina soluções de problemas em que em algum momento apareçam as frases apresentadas a seguir. Antes havia 60 carros, sofreu um decréscimo de 20%, foi pago R$800 depois do Natal e ele sofreu um decréscimo de 10%, né? Então, a gente tem aí todo o conceito, né, que envolve quando a gente está falando de porcentagem, né, quando nós estamos falando de proporcionalidade e como que o estudante vai conseguir elaborar um problema e resolver pensando nisso tudo aí. A última questão que a gente tem aí das aulas 7 e 8 traz algo da porcentagem que eu penso que é uma proposta desafiante para os estudantes, né? Usando uma calculadora, elabore e resolva uma situação problema em que o produto sofra um acréscimo de 5% e em seguida sofra um decréscimo de 5%. E aí tem até ali uma pergunta, né? A resposta foi o que você esperava? Justifique sua resposta. E aí isso daí é bacana para que o estudante perceba, né, que se houve um acréscimo de um valor, né, na hora que eu tenho o decréscimo, né, o decréscimo vai ser maior, porque o valor que eu tinha ali, ele é maior do que antes de sofrer o acréscimo. Então, é bem interessante isso daí. Tá, então ali eu fiz um comentário, né, das aulas, das habilidades que nós temos da ESA2, bem como os temas das aulas, né, propus algumas reflexões aí sobre a gente pensar de como que essa habilidade pode ser desenvolvida, né, e eu penso que vocês têm muitas experiências aí. E aqui agora é o nosso momento de interação, pensando aí das metodologias ativas. Vocês já desenvolveram em algum momento a ideia do design thinking com seus estudantes? Como foi, né? Pensando ali do design thinking que a professora Rosana já explicou um pouco para vocês, tá? E aqui a gente tem uma proposta dessa interação que eu coloquei esse QR Code do Menti, então é só vocês, né, colocar a câmera aí do celular para ver, ou para vocês acessarem pelo link. Ou também, né, caso vocês não tenham recurso, também podem fazer as contribuições de vocês pelo chat, tá? O mais importante de tudo isso são as contribuições de vocês. Temos algumas contribuições aí, Grazi. Eu vou dar uma olhadinha, vou jogar a tela lá para o Menti para a gente dar uma olhada. Ok, dá uma olhadinha no Menti. No chat, como tem aquele delay, né? Ainda não tem contribuições dos professores. Eu acho que vão usar mais o Menti mesmo. Tá aparecendo? Não, não tá, né? Peraí. Não, ainda não. Ah, agora tá aparecendo. Agora tá. Ainda não desenvolvi, mas pretendo desenvolver nesse bimestre. Acho bem bacana quando a gente se sente encorajado, né, para pegar alguma dessas habilidades, dessas metodologias ativas e testar,
né? E eu acho que mais do que isso, a gente aqui vai falar sobre várias metodologias ativas, e o interessante é que vocês se sintam confortáveis, né? E vocês se identifiquem com elas, tá? E pensando aí, né, na apropriação dessas metodologias ativas para a gente oferecer para os estudantes, né? Pensando aí nas possibilidades, né? É um outro formato de aprendizagem quando a gente começa a analisar e começamos a investigar mais a fundo aí o que são essas habilidades de metodologias ativas e como que elas podem propiciar uma aprendizagem melhor aí dos estudantes. Essa ideia é muito parecida com os passos para a resolução de problemas, já trabalhei, foi muito proveitoso, os alunos conseguem assimilar bem. Ah, bem bacana. Aqui no chat, as pessoas estão dizendo que ainda não desenvolveram, mas alguns pretendem. Tenho a professor Sebastião está dizendo que ele pretende desenvolver ainda aí, acho que para muitos ainda é meio novidade, né? Né, porque, assim, das metodologias ativas, aquelas que a gente mais já ouviu falar, que foi da transmissão que a gente comentou da última vez, né, que foi a rotação por estações, a sala de aula invertida, né, mas nós temos aí várias metodologias ativas, e nós também temos momentos, né, ativos na sala de aula, que às vezes nós já fazíamos e não percebíamos, né, que tinha esse nome, tá? Então, às vezes, se vocês analisarem aí, vão lembrar, falar, eu já fiz tal coisa, né, eu já fiz... já trabalhei com isso daqui e tal. E a resolução de problemas é verdade, né? Ela se assemelha ali em alguns momentos quando a gente está falando, né? Mas a questão que a gente tem do design é a questão da colaboração, né? E é isso algo que traz bem forte aí nas metodologias ativas. Eu acho que eu vou voltar ali. Tá, tem mais alguma... Tem mais professores aqui dizendo que gostariam de trabalhar. A professora Marineide falando que ela quer muito desenvolver o design thinking em sala de aula. Ah, muito bacana. Bem bacana aí, professora. E depois pode nos contar aí como que foi, como está sendo o processo, né? E pensando que isso tudo daí, quando a gente está falando das metodologias ativas, isso daí é um processo, né? E é um processo nosso de compreender, né, de que maneira que isso daí vai favorecer a aprendizagem, de que maneira que a gente muda também o processo de preparação das atividades, mas sempre lembrando aí que o planejamento, ele é essencial, né, para a gente saber, para a gente ter clareza daquilo que a gente quer ofertar para os estudantes, tá? Então, eu vou dando sequenciamento aqui, Grazi, se tiver alguma coisa aí, você comenta. Ok, qualquer coisa eu dou uma interrompida aí. Vamos lá. Então, nosso terceiro momento aqui é o momento do mão na massa, né? É o momento que a gente traz uma sugestão, tá? De algo prático para vocês, pensando que quando a gente tem uma teoria, né? Principalmente quando a gente fala da educação, na teoria é tudo muito bonito, né? Mas como que a gente transforma isso na prática, tá? E aí que a gente traz, a gente sempre comenta sobre isso, que é uma sugestão de trabalho para vocês, tá? E aí eu sei que tem gente que mergulha nesses processos aí, né? Os professores se dedicam, né? Mas sempre vale esse momento que a gente reflete um pouquinho sobre aquilo que a gente está desenvolvendo com os estudantes e de que maneira que a gente pode fazer um pouquinho melhor, que a gente pode avançar, que a matemática tenha mais sentido e que eles aprendam, que eu penso que esse é o nosso maior objetivo. Então, vocês já tiveram, né, na transmissão de etapa, essa parte teórica, né, do Design Thinking com a professora Rosana. Então, a gente pensar nesse Design Thinking, né, pensar como design, né, arquitetar o pensamento. E aí, disso daí, da gente pensar no processo que vai acontecer quando a gente está desenvolvendo o Design Thinking, do processo de aprendizagem, para que o estudante perceba esse movimento,
né, de onde que ele estava, das aprendizagens, né, que ele tinha adquirido até determinado momento, e de como aconteceu até outro momento que ele conseguiu entender determinados objetos de conhecimento, ou que ele conseguiu desenvolver aquelas habilidades propostas, né. O colaborativismo como centro daí, de eu pensar que se eu estou numa sala de aula, para o estudante pensar que se ele faz parte de uma sala de aula, se ele faz parte de uma escola, do quanto que ele colabora aí para criar momentos melhores de aprendizagem em sua turma, né, de como que ele favorece a aprendizagem ali da sala de aula, né, eu costumava dizer isso para os meus estudantes, né, cada um de vocês aqui tem responsabilidade sobre a aprendizagem do outro, porque da maneira que eu entendo, da maneira que eu atuo em sala de aula, isso influencia o outro, tá? Eu costumava dar um valor ali pelas médias que eles alcançavam. Se eles tinham uma média, todo mundo maior que 5, eu beneficiava a sala assim, de alguma maneira, para eles entenderem o quanto que cada um faz parte desse todo, né? E essa colaboração, e quando a gente desenvolve também, às vezes, a gente fala dessa colaboração, mas às vezes os estudantes também não sabem o que é isso. Mas quando a gente desenvolve essa colaboração, olha, você faz parte disso aqui, para ele sentir que pertence àquilo lá, e ele faz parte do processo de aprendizagem. E aí nós o ajudamos nisso, nós desenvolvemos essa habilidade nele, vai dando um sentido para ele, né? Vai dando aquilo lá que eu falo que é do sentimento bom, que eles precisam vivenciar isso, nós precisamos apontar também, então, tá vendo? Olha como que é gostoso quando a gente sente que é capaz. Olha como que é bom quando a gente sente que faz parte disso tudo aí. Você também é responsável, tá? E aí, pensando nisso tudo aí, a questão da argumentação, né? A argumentação, ela faz parte da matemática, né? De todo o processo, e não só dela, né? Se a gente pensar da argumentação como sociedade, né? De cada um, que cada um faz parte, né? E a partir do momento que eu consigo argumentar sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu acredito, o quanto que você consegue atuar ativamente nisso tudo. Então, o design thinking é isso, né? É para a gente pensar nesse processo de aprendizagem, para pensar na colaboração e para pensar no desenvolvimento, né, da argumentação e no desenvolvimento de tudo isso daí, né? Então, a partir do momento que o estudante é criado um espaço para que ele comente sobre aquilo que ele aprende, sobre aquilo que ele tem dúvida ou não, e disso daí ele vai argumentar. Ah, eu entendo isso por conta disso, disso, disso. Ah, isso aqui eu ainda não compreendo, mas também foi por causa disso, disso, disso. E aí a nossa mediação que faz parte disso daí, para mostrar para eles esse processo todo que é a aprendizagem, né? Então, a sugestão para atividade proposta com metodologias ativas do design thinking, né? Então, se eu tenho ali a porcentagem, tá? Então, qual que é a minha ação do estudante, já pensando das metodologias ativas que nós já comentamos aqui, como a sala de aula invertida, tá? Então, o que que o estudante vai ter que fazer? Então, ele vai fazer a leitura do material conceitual disponibilizado pelo professor, grifar e pesquisar palavras que não compreendem, fazer pesquisa sobre porcentagem, conceito, características e aplicações. Então, se a gente está falando do design thinking na prática, né, e dessas metodologias ativas, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir desenvolver isso, e é sempre aquela pergunta, né, por onde que a gente começa? Então, a gente começa por isso, né? Essas aqui foram as ações dos estudantes. Então, agora, quais seriam, e aqui é a sugestão, né, das ações de vocês para desenvolver essa metodologia ativa, tá? Então, eu tenho ali minha habilidade que foi escolhida, né? Eu tenho ali meu objeto de conhecimento que é porcentagem, isso daí está definido. Então, como que vocês vão fazer? Organizar a turma em pequenos grupos, né? Que é o que a gente vem falando aqui. Orientar sobre o desenvolvimento da dinâmica, né? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Sabendo que os estudantes já estudaram o conceito lá na casa dele antes, né? Aquela ação do estudante que apresentei no slide anterior,
É pensando que eu faço aquilo antes, né? E agora eu vou orientar sobre a dinâmica do processo aí do Design Thinking. Então, escrever em papéis ou cards cortados suas dúvidas e certezas sobre todo o conteúdo. Então, o estudante vai colocar o que que ele entende, o que que ele sabe, quando eu estou falando de porcentagem, ou o que que ele não compreende, né? Ele não compreende o cálculo, ele não compreende como a resolução, ele não compreende quais operações que ele está utilizando. Organizar os cards por temática. Tá. O que que é o conceito disso aqui? O que que é uma característica? Quais são as aplicações, né? E os exemplos que eu tenho disso daí. Então, isso daqui são orientações nossas que vocês vão passando para os estudantes. Resolver as atividades propostas no material Aprender Sempre, né? A gente está falando de uma metodologia ativa, mas a gente também tem algo do trabalho nosso da sala de aula que os estudantes precisam resolver as atividades, né? Porque isso faz parte tanto da função dele como estudante da aula, né? Do objetivo da aula também. Resolver as atividades, né? Construir um mapa mental com os cards. E aí a gente colocou como uma sugestão essa ferramenta digital, mas também pode ser feito com os papéis, né? Cola num quadro na sala de aula, depois fotografa esse quadro para ter um registro do que foi feito no primeiro momento. O interessante da ferramenta, o que é? Interessante da ferramenta é que quando a gente começa a usar, e essa ferramenta é própria para o mapa mental, quando a gente está fazendo lá o mapa mental nessa ferramenta, com o passar do tempo, a gente vai falar, isso aqui eu posso acrescentar. Isso aqui eu não tinha pensado nisso aqui, eu vou organizar melhor, tá? Por quê? Porque ela já vai estar pronta ali, tá? E apresentar o mapa mental do seu grupo, né? Os estudantes vão apresentar de cada grupo qual foi o mapa mental. Pensando que nesse todo o processo aí, a participação do professor vai ter que ser muito ativa, né? E vocês vão ter que mediar a todo momento, né? Pensando aí que eles vão estar em pequenos grupos, das responsabilidades de cada um em cada um desses grupos, né? Pensando aí no desenvolvimento da colaboração entre eles, para que eles consigam observar todo o processo de aprendizagem que está acontecendo, porque senão fica só como um método de aprendizagem, né? E aí eles não percebem o quanto esse processo do aprender, né? Para eles analisarem isso daí que eu comentei. O que eu sabia lá antes e o que eu fui aprendendo, né, conforme o desenvolvimento, né? E aí, depois de passada essa organização aí para os estudantes, como que eles vão fazer? Então, eles vão reunir-se com sua turma, né? Escrever nos papéis do card suas dúvidas e certezas sobre todo o conteúdo, organizar os cards por temática, conceitos, aplicações e exemplos, isso daí vocês vão direcionar os estudantes, né? E aqui a gente está falando das ações dele, resolver as atividades propostas no material Aprender Sempre. Lembrando que quando a gente está falando aqui do trabalho em pequenos grupos, todos eles resolvem, todos eles têm uma participação e todos eles são responsáveis pela própria aprendizagem, pela aprendizagem de todos, né? Construir o mapa mental com os cards, usando a ferramenta tecnológica ou não, apresentar o mapa mental em sala de aula e entregar o mapa mental e atividades realizadas ao professor, né? E aí, qual que é o papel disso daí? Na ação de vocês, né? Desse processo aí que nós estamos comentando aqui com vocês, né? Então, a gente viu, né? Tem a ação do estudante, né? Depois tem a organização de vocês, depois a gente tem a ação do estudante de novo, e aí, para o fechamento disso tudo aí, é a ação do professor. Fazer um fechamento para alinhamento conceitual. A gente fala da metodologia ativa, do estudante engajado no próprio aprendizado, mas a atuação do professor, ela é sempre importante, né? E o professor que faz esse alinhamento do conceito matemático.
Vai no estudante, ele que pesquisou, ele que está vendo ali o que ele entende ou não, mas quem traz todo o conceito do objeto de conhecimento estudado são vocês, né? A palavra final é de vocês quanto ao conceito, né? E aí que a gente pode falar que a gente fecha tudo isso daí com a aprendizagem dos estudantes, né? Com aquilo que eles pensaram, com aquilo que eles desenvolveram e o alinhamento do professor, né? Quando ele encerra esse processo aí. Devolver o feedback para cada grupo estudante com seus mapas mentais e suas atividades corrigidas. Esse feedback de vocês, ele é importante sempre, seja no desenvolvimento das metodologias ativas, né, ou não, para os estudantes entender o processo dele, né, para que eles tenham esse feedback, essa mediação de vocês quanto à aprendizagem dele, né, e os mapas mentais, né, como é algo que os estudantes ainda não estão acostumados, talvez no começo seja algo simples que ele desenvolva, mas conforme eles forem, né, vivenciando isso daí, vivenciando essa metodologia, né, cada vez mais eles vão conseguir explorar mais sobre os mapas mentais, né, e se apropriando mais dessa ferramenta como desenvolvimento da sua própria aprendizagem. Acho que isso que é bacana, né? E construir um mapa mental integrado para toda a turma, isso seria bem bacana, né? De todos os mapas mentais que os estudantes desenvolveram, vocês fazerem um fechamento com um grande mapa mental, mostrando para os estudantes, né? Colaboração de todos, o incentivo, parabenizando a participação deles, aquilo que eles realizaram, né? Pensando aí dentro das condições deles, né? Não vai ser daquilo que foi possível que eles façam, né? E tudo que o estudante faz, ele é algo para a gente pensar e para a gente fomentar a aprendizagem, né? Daquilo que eles conseguem realizar dentro do tempo e pensando aí no momento deles quanto a essa aprendizagem. E o incentivo de vocês é sempre rico, tá? Então, esse mapa mental aí integrado de todos seria algo bem bacana, tá? Então, isso daí foram as sugestões para que vocês consigam desenvolver essa metodologia ativa que nós trouxemos como sugestão nessa transmissão, tá? E aí, isso aqui foi algo que eu que preparei, esse modelo de mapa mental, eu entrei lá no Cocoit, eu fui explorando sobre essa ferramenta digital. No começo a gente estranha, né? É um processo de cada um. E aí eu olhava para ele e falei, gente, mas como que isso faz isso? Mas como que essa flechinha dá isso? Como que muda de cor? Como as letras, né? Isso daí tem muito a ver com o processo de aprendizagem de cada um. Então eu fiz ali porcentagem, aí eu ramifiquei com a matemática financeira, juros simples e juros compostos, acréscimos e decréscimos. Aí coloquei ali a proporcionalidade, coloquei ali como regra de 3, mas nessa habilidade falava para não usar a regra de 3, né? E aí está envolvida ali também com os números racionais, tá? E aí eu também estou comentando aqui com vocês, né, do meu processo de aprender nisso tudo, né? Que também é uma metodologia ativa que eu me submeto. Então, nós estamos aqui encerrando a transmissão de ano, né? Espero que essas contribuições que eu trouxe aqui para vocês, né, possam ajudar, possam auxiliar no trabalho de vocês, né? Possa trazer também um incentivo no trabalho de vocês, tá? E aí, logo depois dessa transmissão, é um momento riquíssimo de vocês do desdobramento na escola, de vocês aí com seus pares, discutirem aí e planejarem as futuras ações que serão oferecidas aos estudantes de vocês, tá? Então, refletimos sobre o momento de desdobramento das ATPCs na unidade escolar, que é lá aquele primeiro momento da transmissão. Analisamos e refletimos sobre o trabalho com as habilidades essenciais e as atividades propostas para SA2, volume 3, Manter e Aprender Sempre, que foi o nosso segundo momento. Revisitamos alguns elementos da formação de etapa, com sugestões para o planejamento do trabalho ativo em sala de aula, com vistas à organização, aos processos, às sistematizações e ao colaborativismo, que foi esse terceiro momento que eu acabei aí de explanar com vocês.
Então, a gente sempre deixa as nossas referências, né? O nosso material, estava vendo se meu livro estava próximo aqui para eu mostrar para vocês, né? Essas formações, essas transmissões que são preparadas e nós trazemos aqui para vocês. Nós estudamos, né? Nós preparamos tudo isso aqui, tá? E aí eu vou mostrar o livro, mas da próxima vez eu mostro, tá? Então, aí a gente sempre deixa esse QR Code da avaliação de vocês, que é importante para a gente pensar aí nas próximas formações, nas próximas transmissões, e pensando em sempre melhorar esse momento de aprendizagem nossa. Bons estudos e bom trabalho, tá? Um grande abraço para todos vocês, obrigada pela participação e por esse rico momento, e eu estarei na transmissão da tarde. Até mais.